Meus irmãos e minhas irmãs, seja bem-vindo, que a paz do Senhor esteja ao seu coração. Mais um dia com a palavra de Deus, é uma alegria enorme dizer quanto Deus lhe ama, quanto Deus também quer falar ao seu coração. Primeiramente eu peço gentileza, ao entrar aí no seu monitor, ao entrar aí também no seu celular, ao dizer a palavra de Deus, a dizer que Jesus te ama, que você nos ajude também a divulgar esse quadro da meditação da palavra, que você ajude também a dizer para as pessoas que essa palavra está sendo ressoada, como esse tempo de pandemia nos ensina, no meio de tantas realidades distantes, aonde que dificilmente nós iríamos alcançar, essa palavra possa chegar em cada coração. Então nos ajude. Então eu peço com gentileza, com carinho, você que sempre visualiza, você que sempre escuta, assiste a palavra de Deus, esta meditação, ajude a divulgar, a rezar. Então eu peço com carinho à família Santa Terezinha, peço aos amigos, para que esta palavra possa chegar em cada coração. Como é bonito e como é belo, através da tecnologia, usada de uma maneira tão sábia, ou de uma forma tão sábia, transmitir a presença de Deus. Então nos ajude a vivermos esta alegria que o Evangelho, que é a Boa Nova, nos ajuda sempre mais. Por isso, meus irmãos, estamos na quarta-feira da 31ª semana do tempo comum. E é importante entendermos bem que Jesus, neste Evangelho, ele é bem categórico, a liturgia é bem categórica. A liturgia é um recado para você e para mim, que devemos escutar essa palavra, que devemos estar atentos a essa palavra, que devemos continuar, se queremos segui-lo, se nós de fato o escolhemos. É interessante que hoje o Evangelho, que é tirado de Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 33, quer nos mostrar aqui como nós devemos amar Jesus. E amar Jesus, meus irmãos, significa colocá-lo por primeiro. Significa estar debaixo do seu senhorio. Significa adotá-lo, proclamá-lo como Senhor de nossas vidas. O que significa proclamá-lo como Senhor? Significa dizer para Ele: eu lhe pertenço, Jesus. Eu lhe pertenço, a vida é minha. E sem a tua mão, Senhor, sem o teu suspirar, sem o teu sopro de vida, de salvação, eu não fico em pé. Como nós temos que rezar assim todos os dias, ao escutarmos a palavra do Senhor, que é esse soprar, que é esse suspirar. Como Jesus, ao entrar na casa, no cenáculo, após a sua ressurreição, junto aos discípulos, ele sopra-os e diz: a paz esteja convosco. E envia sobre eles o Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, o mesmo Espírito, o que o Pai enviou ao soprar nas suas narinas e ao nos criar, é este mesmo sopro que o Senhor nos recria a cada dia através da sua palavra, através dos sacramentos da igreja. Ele nos beija no seu amor, Ele nos beija no sentido, meus irmãos, de nos abraçar, de nos dar o seu hálito de vida para que nós tenhamos força para caminhar e que isso possa acontecer. E como deve acontecer? A tradução do Peregrino traz aqui bonita essa tradução para termos a clareza o que Jesus quer nos mostrar. E aí Jesus fala, se alguém vem a mim e não põe em segundo lugar o seu pai e sua mãe, quer dizer, deve colocar em segundo lugar até as seguranças afetivas. As seguranças afetivas não podem nos prender. Jesus em nenhum momento está dizendo para desprezar ou para odiar, apesar que algumas traduções bíblicas coloca-se a palavra odiar, mas não no odiar traduzindo no pé da letra de desprezar, de detestar, não. O significado, meus irmãos, aqui, porque nós sabemos que o vocábulo
hebraico é um vocábulo mais pobre, então não tem significados para cada palavra, né? Nós já aprendemos isso na questão da linguagem bíblica. Então, certas literaturas, certas linguagens têm um vocábulo pobre. O hebraico, ele é esse vocábulo pobre. Uma palavra pode ter vários sentidos, vários significados. E aí nós temos que entender o contexto. Jesus, quando está dizendo isso, ele está dizendo: vocês têm que me querer mais. Vocês têm que me desejar mais. Vocês têm que querer mais a mim do que as coisas. E aqui está o segredo da vida cristã. Nós precisamos aprender a querer mais Deus. O querer é desejar, é amá-lo mais, é aceitá-lo mais, é colocá-lo como primeiro. Então aqui está o princípio do seguimento para sofrer por causa dele, para dar a nossa vida por causa dele, para lutarmos por causa dele e com ele e sermos fiéis até o fim. Se eu não tenho condição de construir a minha casa, e Jesus depois continua, o que eu tenho que fazer? Eu preciso sentar e lembrar o que o salmista reza: se o Senhor não construir a minha casa, em vão trabalharão os construtores. Se eu quiser fazer isso sozinho, com as seguranças afetivas, efetivas, materiais, ou do meu próprio ego, eu não darei conta. Não tem a capacidade suficiente para seguir a trilha da santidade, para abraçar o que Deus quer. Porque é Ele que fará por mim, é Ele que me ajudará a construir. E aí nós lembramos bem a carta de São Paulo aos Filipenses nesse dia, do capítulo 2, versículos de 12 a 18, que vai dizer isso: sede obedientes, servi o Senhor com temor e tremor, não ter medo, mas com coragem, com ousadia, com humildade. Devemos servi-lo. O que significa servi-lo? Entregar a nossa matéria-prima para Deus. O que matéria-prima que é essa? Somos nós. Nos entregarmos a Deus na humildade, para que Ele faça tudo em nós, por nós, e assim, fazendo tudo por nós, seremos glorificados. É interessante entender o que é essa ação de despojamento, porque o que é a ação de despojamento? É desapegar de tudo, para que nós possamos crer, ou acreditar, ou creamos que façamos alguma coisa. Mas quando nós despojamos de alguma realidade, meus irmãos, despojamos das coisas para ser tudo, nós seremos tudo em Deus. E é Ele que vai nos ajudar. Então que nesse dia você possa entender o que está me prendendo e rezar o que está me prendendo, o que está me deixando ainda escravo, o que ainda não consegui cortar, para que Deus seja mais em mim. Então a lição da leitura hoje é essa da liturgia: Deus quer ser mais em mim, Ele quer ser o primeiro. Será que Deus é mais em mim? Para que Deus seja mais, as relações afetivas têm que ser menos, as minhas falsas seguranças têm que ser menos, tudo tem que se tornar menos, para que Deus seja mais. Que o Senhor possa ser o mais da nossa vida. Como vai dizer também São João Batista, que ele cresça e que eu diminua. Que o Senhor cresça na minha vida para que as outras coisas diminuem. E que Ele tome posse de tudo o que sou. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.